Olá, eu sou Lígia Xavier e sejam bem-vindos ao programa Bem Fazer, que tem no seu DNA o objetivo de divulgar as boas ações Brasil afora, estimulando cada vez mais a prática do bem. Eu sou Bruno Leican e que alegria estarmos aqui nesse momento. Mas só para vocês entenderem um pouco, no dia 22 de outubro de 2020 realizamos o lançamento do projeto Bem Fazer. Em uma live que durou cerca de 8 horas e nela nós pudemos conhecer mais sobre a história da Casa de Vovó Dedé e tudo o que acontece na instituição desde 1993. Foi uma live incrível. E sabe qual é a boa notícia? É que durante a live algumas instituições elas foram beneficiadas. Em janeiro, a casa realizou uma segunda live do Projeto Bem Fazer, que além de prestar contas do resultado da primeira live, exibiu também um belíssimo show com 2 grandes artistas cearenses, o violonista Kainan Cavalcante e o acordeonista Adelson Viana. O programa Bem Fazer traz a saúde e o bem-estar como pauta principal. Você que nos acompanha terá a oportunidade de tomar conhecimento de coisas importantes para o seu próprio bem, como alimentação saudável, medicamentos alternativos, equilíbrio das energias do corpo e da alma, o uso de energias sustentáveis. E eu digo mais, preservação do meio ambiente, também como devemos tratar os resíduos que geramos, dentre muitos outros assuntos relevantes. Ou seja, o objetivo será sempre de informar e proporcionar momentos de alegria e principalmente incentivar a quem nos assiste a viver bem e a fazer o bem. E nessa perspectiva que evidenciamos projetos que incentivam sempre a boa prática. Vamos conhecer agora a Fundação Leman, que desde 2002 trabalha em prol da educação pública de qualidade ao lado de pessoas que buscam ajudar a resolver os grandes desafios sociais do país. A maior crença da Fundação Leman, que é um ponto comum em tudo que a gente faz, é que gente é o que temos de mais importante para tornar o Brasil um país justo e avançado. A Fundação Leman é uma fundação familiar que atua em 2 pilares diferentes, complementares e estratégicos para garantir esse Brasil mais justo e avançado no qual a gente acredita. O pilar de educação e o pilar de liderança. Qual é o objetivo da nossa aula de português agora? Reconhecer e produzir um texto informativo. Na frente de educação, a gente trabalha lado a lado com secretarias de educação, diretores de escola, professores, para garantir que todos os alunos brasileiros aprendam aquilo que eles têm direito de aprender. Todos eles aprendam em nível adequado. Na nossa frente de liderança, a gente trabalha com o objetivo de ter cada vez mais pessoas no Brasil engajadas com a transformação que esse Brasil precisa ter para se tornar o país mais justo e avançado no qual a gente acredita. Então, o que a gente faz? A gente identifica os talentos pelo Brasil que estejam interessados ou já trabalhando pela transformação social. A gente apoia essas pessoas com formação, a gente oferece bolsas de estudo no Brasil e no exterior e a gente conecta essas pessoas com uma rede maior de lideranças que já estão engajadas na transformação do Brasil, e isso potencializa, né, esse grande ativo, esse grande movimento de pessoas trabalhando pela melhoria aí do nosso país como um todo. Tem gestores públicos, tem pessoas que trabalham no terceiro setor, tem pesquisadores que estão produzindo evidências, né, que ajudam inclusive a desenhar melhores políticas públicas para toda a população. Hoje a Fundação tem parceria com várias universidades fora do Brasil, eu vou mencionar algumas: Harvard, Stanford, Columbia, Oxford no Reino Unido, uma série de universidades de ponta. Os estudantes apoiados pela Fundação Leman, então as pessoas que querem fazer mestrado e doutorado nessas universidades, são brasileiros. Essas pessoas precisam ser aprovadas no processo seletivo das universidades, então a gente não tem nenhuma influência nesse processo de seleção inicial. E as universidades também decidem, com base no seu conjunto de critérios, quais estudantes que vão receber as bolsas, né? As bolsas disponíveis, entre elas as bolsas da Fundação. O nosso objetivo é incentivar a experiência internacional, né, dessas pessoas,
ajudar a formar essas lideranças que vão voltar para o Brasil capacitadas para enfrentar os desafios que o nosso país apresenta, que são muito complexos, né? Um outro trabalho que a gente faz também com os alunos que são aprovados nessas universidades e que passam a receber bolsa da Fundação, é um trabalho que a gente faz com toda a comunidade de estudantes brasileiros que estão nesses campi dessas universidades, e a gente promove a conexão entre essas pessoas, né? De modo que elas possam trocar ideia, aprender umas com as outras, trocar experiências e formar mesmo um grupo que se apoia e se ajuda ao longo desse processo de formação. A Fundação Lehman também mantém centros de excelência em algumas universidades fora do Brasil. Então, a gente tem um centro em Columbia, em Harvard, Stanford, onde a gente desenvolve, não a fundação, mas os bolsistas, né? Claro, com o apoio de professores das universidades, pesquisas focadas no Brasil. E aí, o nosso objetivo com essa frente é que mais acadêmicos no mundo, além, claro, dos brasileiros que estão se formando nessas universidades, possam colaborar com a pesquisa no Brasil. Para a gente ter líderes preparados para solucionar e enfrentar os grandes desafios do nosso país, é importante que cada vez mais gente tenha a oportunidade de se formar, não só em universidades de ponta, mas a partir de experiências de ponta, né? Que as prepare para enfrentar esses desafios de saúde, educação, gestão pública, segurança, que são tão complexos. A gente quer cada vez mais nos aproximar dos pesquisadores dessas universidades, dos centros Lehman, para aprender com eles e entender quais ações amparadas por evidências de pesquisa podem gerar mais impacto e também mais engajamento com a comunidade acadêmica brasileira, para que a gente aumente e amplifique a produção de pesquisa de qualidade no país. A maior crença da Fundação, como a gente já falou, que é um ponto em comum entre tudo que a gente faz, é que realmente as pessoas são o que a gente tem de mais importante. Por isso a gente segue avançando na formação, no aprimoramento e na conexão entre as pessoas, para que elas sim possam dar soluções e possam transformar o Brasil para que ele seja um país justo e avançado como a gente quer e a gente falou lá no começo. Que alegria, né, Leican, saber que tem projetos como a Fundação Lehman, né, que trabalha sempre para a transformação da educação pública no país, né? Seguinte, a gente já está aqui em clima, né, de mandala, mas o que a gente tem agora, hein, Leican? Agora nós vamos assistir uma matéria que eu fiz com a educadora Bianca Albano sobre a mandala, qual a relação dela e até que ponto serve para a nossa vida. Bora assistir essa matéria super especial? Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe aqui no Parque do Cocó uma pessoa muito especial, que é a Bianca Albano, que é artista, que é arte-terapeuta, e ela vai falar sobre um assunto muito maravilhoso e que também desperta uma certa curiosidade nas pessoas que estão um pouco por fora do significado das mandalas, né? Eu sempre me conectei muito forte com as mandalas esteticamente, porque eu sempre achei muito bonita, né? Essa organização, esse padrão geométrico e a beleza das cores sempre me chamou bastante atenção, até que um dia eu me desafiei a tentar fazer uma mandala. E consegui. Comecei a me interessar também pelo significado que ela tinha e comecei a estudar um pouco sobre isso. E comecei a praticar isso quase que diariamente, né, no meu ateliê, fazendo mandalas. Antes da gente começar a nossa entrevista, a gente trocou umas figurinhas e a gente estava falando que essa arte ela tem um poder transformador, um poder de organizar seus pensamentos, suas energias, né? Então, era isso. As mandalas, elas são padrões geométricos, né? E esses padrões geométricos, essa organização da mandala, ela promove internamente dentro de nós uma organização das nossas emoções e dos nossos padrões psíquicos também, né? De acordo com esse movimento circular da mandala, né? Ela tem camadas vibracionais e isso vai ecoando dentro de nós também, de forma a organizar as
as nossas camadas internas. Qual o significado da palavra mandala, né? E você me falou também da ancestralidade dessa arte, dessa cultura. Mandala é uma palavra em sânscrito que significa círculo da vida, que é justamente esse padrão circular, né, cíclico. E ela é uma arte ancestral, primeiro porque ela é um padrão geométrico que está para além da nossa compreensão. E existem várias culturas ancestrais que já trabalham com a mandala de forma terapêutica, sabe? Assim, é desconhecido a origem real de quando isso começou a ser feito, né, por nós, porque é muito antigo, assim. Você vai procurando e quanto mais você procura, mais você encontra esses padrões e iconografias de diversas culturas anteriores à nossa. Uma das curiosidades que eu tenho é a respeito dessa organização mental e até espiritual que o processo de produção da mandala causa nas pessoas, né? Então, as mandalas, elas têm essa capacidade de clarear, sabe? De organizar, de acender esses padrões em desequilíbrio que a gente acaba acumulando, né, ao longo da vida. Então, tem algumas emoções que elas têm uma frequência baixa, né, energética, e as mandalas elas têm esse movimento assim de elevar, né, essas vibrações e transmutar, de modo que elas se purifiquem, né? Ela traz um bem-estar. Bom, Bianca, tô vendo aqui essa mandala lindíssima que você criou, cores fortes, né, e bem chamativas. A gente só de olhar já fica com o olhar cheio, né, olhando para cada detalhe. E eu queria saber de você se cada cor que está aqui, ela representa algo, qual o valor terapêutico, né? Existe um estudo que se chama cromoterapia, que é a terapia através das cores. Então a mandala, além desse processo terapêutico das camadas e das formas geométricas, né, também tem essa história das cores, né, a pigmentação. Cada cor ela vibra de uma forma e a nossa matéria, a nossa percepção sutil se conecta com essa vibração, né? Até mesmo daltônicos ou pessoas que não enxergam, por exemplo, também sentem essa vibração das cores porque ela vai para além da percepção da visão, né? As mandalas que eu faço, né, assim, são todas peças únicas e eu só faço por encomenda, justamente porque elas contam história da pessoa que está encomendando. Eu faço algumas perguntas a respeito da história de vida dessa pessoa, sobre as experiências que ela viveu, as dores que ela carrega, as histórias da infância dela, as relações dela, enfim. E de acordo com essas informações eu vou fazendo a mandala de uma forma intuitiva e livre. E antes da gente começar a gravação, você estava nos relatando, né, que já vem de uma família de artistas, pessoas ligadas com o visual, né, com a arte visual. Conta pra gente. A família Albano é uma família que me dá bastante amparo nesse sentido, né? Porque tem muitos artistas na minha família, de diversas possibilidades de arte, né? Então eu sou muito grata a essa raiz, né? Essa origem. Bom, gente, estamos de volta aqui confeccionando a nossa mandala, né, Lígia? Ai, que gostoso. Bem relaxante. E como foi no dia também, né? A gente se desestressa. Excelente matéria, por sinal, viu? E esse negócio das cores e dos desenhos, isso tudo vai extravasando, desestressando a gente, sabe? E eu não tinha conhecimento, assim, a respeito do poder que a mandala tinha, né? Na hora que a gente confecciona, produz. Aqui, gente, claro que a gente não produziu, porque... Enfim, eu ainda não tenho muito talento para isso, mas a gente pegou os modelos já prontos, mas só o fato de pintar, né, de escolher as cores aqui, não tem combinações perfeitas ou imperfeitas. Tem aquela que você se identifica, que é o vermelho paixão. Então, eu sei, o amarelo, eu adoro o amarelo, e eu acho que quando você vai construindo, fazendo a construção da própria mandala, né, da combinação das cores, você consegue fazer uma peça interessante, como por exemplo essa daqui. E eu vou colocar no meu quarto, porque eu achei muito linda. Então, querendo ou não, é um material que você relaxa, né?
E coloca para dentro das cores do desenho, né? Muito das tensões, né? E aqui, logo abaixo, vai estar aparecendo as redes sociais da Bianca. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho, conhecer ela, segui-la, tá bom? Vale super a pena. Isso mesmo. E ela também ensina algumas técnicas, né? Ela tem alguns trabalhos lá lindíssimos que vale a pena você conhecer mais a respeito, pesquisar mais sobre mandalas, né? Então, visita lá o Instagram dela. E para você também que está em casa, que tem o interesse, né, de ter o seu trabalho aqui no programa, né, que traga algum sentido para a vida das pessoas, né, como a mandala, que eu sei que tem muita gente que levanta essa bandeira, né, e utiliza a mandala para transformar a vida, né, a sua vida, a vida do vizinho e por aí. Então, entre em contato também com a produção do programa, tá certo? A gente vai dar um breve intervalo, mas enquanto isso a gente vai continuar aqui pintando. Então, fica aí que daqui a pouco a gente vai ter a segunda parte da matéria, que também está imperdível, tá certo? Então, daqui a pouco, né, Leicão? Tô empolgada aqui pintando. Estamos de volta diretamente do Estúdio 2 da TVDD. Mas antes da gente exibir a segunda parte da matéria sobre a mandala, se você tiver a fim de aprender a fazer uma, então anota tudo que você precisa ter em mãos, tá? Porque a gente já está aqui no ponto, mas agora, Leicão, o que é que a gente tem? Não é novidade que há um bom tempo estamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Porém, o lado bom da história é que tem muita organização que de forma remota continua ajudando e promovendo oportunidades, como é o caso da Acesa Capuava. A Associação Cultural, Educacional, Social, Assistencial Capuava, que desde 2002 atende pessoas com transtorno do aspecto autista, deficiência intelectual, deficiência múltipla e surdez. E mesmo tendo sede em São Paulo, qualquer pessoa pode participar das suas oficinas pela internet. Olha que bacana, Lica. Eles costumam promover diversas oficinas gratuitas, como aula de dança, desenho animado, fotografia, música, pintura em tela e teatro, de modo a complementar o tratamento e o acompanhamento feito pelos profissionais da Acesa. Nesse momento aqui aparece para você o site da associação, dá uma conferida lá no trabalho, né, que é realizado, e aproveita também e verifica qual é o curso que está disponível e é só participar. Eu vou deixar vocês agora com as imagens da Acesa e na volta, eu e Leicam, nós vamos ter uma conversa bem especial com a doutora Francinete, que vai explicar um pouco sobre a relação da imunidade com o sono.
através desse projeto cultural, nós tivemos 4 oficinas, né? A música, a fotografia, a dança e a pintura interna. O trabalho dentro da instituição é que você possa reabilitar essa pessoa ou habilitar que ela possa repetir todos esses comportamentos, não só dentro da instituição, mas que ele se repita na escola, né, na sociedade de uma maneira geral, nessa parte de lazer, nessa questão social. Então a gente sempre fica na torcida de cada ano que os projetos sejam aprovados, que as empresas possam destinar, né, essa parte fiscal, o quanto é importante para a instituição. Então a gente também escuta relato por parte dos profissionais o quanto eles cresceram enquanto pessoa, não é? O quanto essa troca, então às vezes eu já escutei, mas eu não sei se eu vou conseguir ensinar, o que eu faço. Então até esse olhar, né, em relação à pessoa com deficiência. Então começa já dentro da própria equipe, né, da contratação dessas pessoas que é de um meio. Então eu vejo que há um crescimento, um aprendizado mais por parte, né, de quem trabalha com essa população do que propriamente para eles. A gente simplesmente abre um espaço, né? A gente cria esse espaço, acredita que existe essa possibilidade, que eles estão abertos a fazer, a tentar, não é, qualquer situação, desde que seja oferecido. Então o trabalho da CESA vai muito por esse viés. Sua proposta terapêutica acredita que todos têm a capacidade de transformar e transcender toda e qualquer condição de vida. A CESA precisa da sua ajuda. Seja um voluntário, participe das nossas ações, doe como você puder. Não é de hoje que a gente escuta falar sobre a importância do sono. E também não é novidade que a função dele é restaurar as nossas energias. Tanto o cansaço quanto a fadiga, resultantes da noite mal dormida, interferem no estado psicoafetivo, no desempenho cognitivo e nas defesas do organismo. É sobre esse assunto que vamos falar agora com a médica Francinete Gifone. E para começar o bate-papo, eu vou começar com uma pergunta bem simples. Qual é a função principal do sono? Seja muito bem-vinda. Quero dizer, sim, que é um prazer a gente falar sobre o sono, porque o sono está relacionado à longevidade. Quando se pensa em viver muito, aproveitar ao máximo a vida, então lembre-se que 1/3 do nosso tempo deve ser dedicado a dormir. A gente sempre ouve aí o povo falando que dormir engorda, né? O sono em excesso engorda. Eu quero saber se isso é um mito ou é uma verdade. Na verdade, é o contrário. Dormindo no horário certo, cedo da noite, você vai estar trabalhando a favor da produção de hormônios. E existe um hormônio chamado leptina. Lepto significa magro. E esse hormônio, ele dá uma sensação de saciedade. Então, enquanto você dorme, o organismo produz aquele hormônio e no dia seguinte ele vai ser liberado, dando a sensação de saciedade. Por isso que pessoas que dormem bem podem emagrecer, fazer sua dieta, seu exercício físico, ou mesmo que não faça nada, elas vão emagrecer bem mais do que passar a noite acordada. Eu queria que você falasse agora a respeito do Prêmio Nobel, né, que em 2011 foi descoberto que a imunidade ela tem uma relação direta com o sono. E além desse prêmio que você vai falar, eu também queria que você falasse a respeito de uma pesquisa que foi realizada na Califórnia, e nos Estados Unidos, né, que revelou que a privação do sono ela deixa o ser humano mais suscetível a gripes e resfriados. Isso mesmo. Então, assim, com relação à imunidade, eu estava falando dos hormônios, né? Então, existe um hormônio chamado GH. Esse hormônio é o hormônio do crescimento. Sim, mas nós já crescemos, então precisamos do hormônio do crescimento para quê? O hormônio do crescimento, ele vai servir para a restauração de todos os tecidos e células, inclusive a produção de células da imunidade. Porque a célula da imunidade ela é uma célula indiferenciada e precisa de um estímulo hormonal para que ela chegue a ser aquela célula de defesa que a gente precisa.
né? Então, essas duas perguntas estão bem relacionadas. E a segunda pergunta... É a respeito da relação com gripes e resfriados. Sim, então a pesquisa da Califórnia também já foi feita no Brasil, nas universidades de São Paulo, que aumenta 3 a 4 vezes o risco de doenças respiratórias em pessoas que dormem menos de 8 horas. Então a pessoa diz, não, eu durmo só 5 horas, tá bom. Mas é pesquisa, gente. Então, assim, é uma média de sono de 7 a 8 horas. E fizeram estudos com grupos controle. As pessoas que foram privadas, que elas não foram permitidas dormir às 7, 8 horas, com o contato com os vírus, com as infecções respiratórias, elas tinham 3 a 4 vezes mais chance de adoecer do que as que dormiram. Não é à toa que o sono é um alimento, né? Também. Agora, queria que você pontuasse aqui quais as consequências das pessoas que consequentemente, não têm a prática do bom sono, O né? hábito, O né? hábito do bom sono. A atenção, né, no dia seguinte, capacidade cognitiva. Eu vou pontuar pelas idades, né? Por exemplo, o bebê precisa dormir muito mais, porque ele vai construir proteína, precisa que o fígado também repouse. Mas a pessoa, quando vai crescendo, adolescente, ele tem menos necessidade. Isso não significa que não precise dormir. O que acontece é que na adolescência, devido ao aumento hormonal, ele tem uma tendência a dormir um pouco mais tarde. Já o idoso também já tem uma tendência a dormir menos, porque ele já não precisa tanto de tanta elaboração, que o cérebro dele não está trabalhando tanto. Mas, considerando de forma geral, todos nós precisamos das horas de sono. E as consequências dependem também da idade. Então, por exemplo, para o jovem, né? Ele quer armazenar conhecimento, ele quer evocar aquele conhecimento na hora de uma prova, ou quem está estudando para um concurso, ou mesmo para o trabalho, né? Como nós estamos aqui. Então, o sono à noite, ele vai trabalhar a melatonina, que é o primeiro hormônio quando você relaxa. E a melatonina vai ser importantíssima para a memória. Então, esse controle do hipocampo, que é uma área do cérebro, na neurociência você vê, ele acumula tudo que acontece durante o dia, mas durante o sono vai ser selecionado. E aquelas memórias importantes, elas vão ser guardadas em áreas específicas. Agora, difícil é a gente manter essa prática, já que a gente está o tempo inteiro cheio de responsabilidades. Por isso que estudo, hoje... é trabalho, é menino, é casa. E hoje o home office, né, você tem que estar muito tempo na telinha, isso também já tem um efeito no próprio olho, né? Existe toda uma modificação no olho, principalmente para a criança, existe um estado de hipnose. Doutora, eu tenho uma pergunta. Nesse momento de pandemia que a gente está atravessando, tão difícil, né? Várias preocupações, várias questões, e o sono, a qualidade do sono tem caído, né? Eu tiro por mim mesmo que às vezes eu tenho dificuldade para dormir, porque vem 1000 pensamentos na cabeça. E eu queria saber de você, de uma opinião técnica, né? Como que a gente consegue, como que a gente pode colaborar para que haja um sono compensatório, reparador, né? Reparador. Olha, eu estava falando da parte elétrica, né, do cérebro, e nós temos ondas cerebrais. Então, nós precisamos entender que nós temos 5 tipos de onda. Nós temos as ondas beta, que é essa que a gente está. A onda beta, ela é excelente para fazer o dia a dia. Nós temos a onda alfa. Essa onda é a onda da meditação. Você pode começar a fazer essa onda acontecer depois do almoço. Então, tudo que você tiver para resolver, que for algo que mobiliza mais o cérebro, faz de manhã. Então, à tarde, você começa a higiene do sono. Então, como é que você vai adquirir a onda alfa? Começando a falar mais lento, de tarde você já liga para as pessoas que você mais gosta, deixa os pepinos para outro dia, e assim você vai desacelerando gradualmente. Então, a onda alfa, ela vai produzir um relaxamento, mas ela não é suficiente. Você vai precisar da onda teta. E essa onda teta é a onda do sono. E vem junto com os hormônios. Então, você dormiu, digamos, 9 da noite, seria o ideal, gente. Então, a melatonina, ela vem cedo. Então, vem junto com a onda alfa, entende? Então, se você entende que tem uma onda que está acelerada, que é a beta, e você quer ir para a alfa, você já começa a andar mais lento, fazer tudo menos. E aí, quando você relaxar, você começa a melatonina. E a melatonina vai produzir a leptina, vai estimular a leptina GH. E aí vai restaurar os músculos. Aí entra a onda teta. Essa onda teta é maravilhosa para aprendizagem.
ela é uma onda teta para oração, para meditação mais profunda. Então, com a onda teta, você já está conseguindo relaxar e produzir o GH-leptina. Depois da onda teta, vem a onda delta, que é aquela que a pessoa apaga, né? Eu quero apagar, né? Então, aquela sensação de realmente desvincular de tudo é a onda delta. E a onda gama? Gente, a onda gama, não vou nem falar nesse programa aqui hoje, porque precisa de um programa para falar da onda gama. É a onda transcendente. É uma onda de estados místicos, onde todos os estímulos visuais, auditivos, eles se integram, né? Então, essa onda gama, ela só é atingida com altos estados de sono, né? Aquele momento do sono REM, né? Que é aquele sono do... a gente vai falar sobre isso, né? Porque esse sono REM é o sono onde acontecem os sonhos e onde o cérebro também vai integrar o que a gente viveu na infância, que viveu ontem, o que a gente quer fazer no futuro, que a gente pensou em fazer amanhã, a memória do futuro, tudo isso nesse sono REM. Mas ele é uma dádiva, nem todo mundo consegue, né? E nem consegue o tanto certo, porque durante a noite a gente tem vários ciclos, e o horário de sono REM são raros. Então a gente faz todo esse relaxamento para chegar no momento de sono paradoxal. Foi pesquisado esse termo paradoxal porque o momento que você está mais relaxado, né? Você está naquela onda em que o corpo está totalmente apagou, é que o cérebro acorda para fazer todo esse trabalho de integração, de memórias, de vivências, de experiências. E quem sabe trazer intuições para no outro dia você dizer, olha, tive uma ideia, mas não foi agora que você teve. Foi dormindo. Então, é isso, gente. É estudar. Hoje na internet está tão disponível. Se vocês quiserem ondas cerebrais e sono, está tudo explicadinho, tá? Ou então, neuroquímica do sono, está tudo explicadinho. Você só tem que juntar as duas coisas. E doutora, a respeito, você falou aí desses níveis de sono, né, que a gente vai alcançando durante o começo da tarde, desacelerando e tudo mais. A gente sempre também, eu vou trazer assim uma questão popular minha, né? Que a gente ouve quando a pessoa está roncando forte, né? Tá aquela coisa de outro mundo, aí pegou no sono de verdade agora. Será que todo ronco, né, é inofensivo ou não existe esse ronco positivo? Pois é. E se esse ronco está ligado a esse sono compensador do corpo, como muita gente acredita, até eu acredito também, de tanto falarem. Não é bom estar roncando, não, gente. A apneia do sono, por exemplo, já é considerada uma patologia, né? É uma doença. Se você tem um parente que tem, né, que fica roncando, ele tem um problema na própria glote, no ganho de peso, que começa a acontecer uma obstrução. Então, você está dormindo, o canal de passagem do oxigênio para o cérebro, ele fica sendo interrompido. Isso tem consequências gravíssimas. Primeiro que a memória que estava sendo trabalhada, ela vai ser interrompida. Então, ele volta para o zero. Ele fica com pequenos acordares quando você faz uma polissonografia, que é um exame que você faz, você pode ficar 12 horas numa clínica, né? E ele vai registrar todas as fases do sono. Então, ele vai mostrar o quê? Que aqueles acordares, despertares, ele interrompe totalmente todo esse processo que eu falei, né? Inclusive com consequências cardiológicas, aumenta o risco, né, de diversas doenças, a questão da imunidade baixa e, principalmente, a impaciência. A pessoa, no outro dia, está realmente com o estado emocional, você falou no psicoafetivo, um dos maiores problemas de pessoas com irritação é esse sono no ronco, esse sono entrecortado, né? Sem falar que incomoda, né? Quem está do lado. Pronto. A nossa entrevista já está chegando ao fim, né? Assim, a gente falar sobre sono é algo que a gente levaria o dia inteiro para entender como é que funciona, porque, e assim, querendo ou não, é um assunto que é muito até gostoso de falar. Saúde, né? Porque fala da saúde e tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então, assim, para aquelas pessoas que têm o dia a dia, passa o dia inteiro cheio de responsabilidades, quando vai dormir, não consegue dormir. E, às vezes, como alternativa, utiliza remédios para dormir. Então, de que forma isso pode ser prejudicial? Porque, querendo ou não, o corpo ele precisa ter uma resposta natural, né? Para dormir, para acordar, enfim. Então, até que ponto esse medicamento ele pode ser benéfico, né? Para o auxílio na hora de dormir. E você também finaliza falando sobre essa desintoxicação do cérebro, higiene, né? A higiene para ter uma boa higienização do sistema nervoso, exatamente. Né?
Pois é, são tantas coisas. Mais importante que você lembrou do Prêmio Nobel, né? O ciclo circadiano é um ciclo normal. E quando você usa uma medicação, você está alterando. É como uma pessoa que tem o ciclo menstrual e vai usar um anticoncepcional, ele vai impedir um ciclo. Então, quando a pessoa induz o sono quimicamente, ela está perdendo a chance de organizar o seu ciclo circadiano, que foi motivo de prêmio Nobel, foi estudado em moscas, né? Porque a mosca tinha um horário certinho de acordar de madrugada. Quando as pessoas andam de avião, elas perdem o fuso horário. Então, esse ciclo, nós precisamos manter a questão do dia e da noite. Nós temos que estar ligados no sol e na lua. Então, quando uma pessoa quer ter um sono reparador, não vai usar um remédio. Eu sou psiquiatra há 30 anos, né? Homeopata também. Faço medicina antroposófica, porque eu estou procurando formas mais naturais, que você use uma medicação mais natural. Mas para quem precisa, realmente eu prescrevo. Quando? Né? Quando a pessoa realmente não tem como utilizar sua mente inteligente para reorganizar o seu sono, né? E ela está, às vezes, com um quadro depressivo, que realmente está desmotivada, e você pode usar até um medicamento antidepressivo, que também vai regular o sono. Mas eu aviso, esse não vai ser aquele sono REM, aquele sono integrativo, aquele sono que traz a clarividência. Então, as pessoas que estão usando muita medicação há tempos, elas estão perdendo um pouco da humanidade, né, da capacidade de insight delas, e principalmente desse ritmo que é fisiológico, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que nós temos que trabalhar também para higienizar o nosso cérebro. Então, gente, higiene mental. Higiene mental é ler um bom livro, quando for dormir, não ler livro de ação. Você pode ler um pouquinho, algo mais suave, né? E você pode também... Você dormir com aquela musicazinha de leve. A noite toda não é bom, mas só se for bem baixinho, uma musiquinha de chuva, né? Porque senão vai ficar estimulando também áreas que precisam repousar. Mas a questão da higiene, gente, isso é uma descoberta de 2013 para cá, o sistema linfático. Da mesma forma que nós temos o linfático, todo mundo já ouviu falar em drenagem linfática, né? Para tirar aquele líquido excessivo. Então, o cérebro também tem líquido. E muitas toxinas do estresse, de alimentação, né? Que passa para aqueles líquidos do cérebro, ficam lá e vão formando placas senis. Alzheimer também tem a ver com isso, com lixo no cérebro. Então, o sistema linfático, ele trabalha entre as veias, artérias, veias e o sistema linfático. O que ele vai fazer? Ele vai, durante o sono, gente, de dia, pergunta, de dia faz faxina no cérebro? Não faz. Então, é só dormindo que ele vai fazer toda aquela limpeza, retirar aquele lixo que está solto, deixar tudo fluxo, aquele fluxo perfeito, para que ele possa funcionar bem no dia seguinte. Agora, imagine uma pessoa que trabalha à noite, né? Uma pessoa que pensa, né, que pode recuperar isso. Não, gente, tem que ser no horário certo. E a melatonina só funciona à noite. Então, apaga todas as lâmpadas e repousa, porque isso é o benefício que você pode fazer para você, né? E também para dar exemplo para os filhos, para os amigos. Olha, gente, vou dormir, tá? E vai. Então, a gente agradece a sua participação, né, pelas belas dicas, palavras e conhecimento. A senhora sempre será muito bem-vinda aqui em outros momentos. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta e agora vamos acabar com a ansiedade de quem esperava a segunda parte da matéria sobre a mandala. Já que na primeira parte nós entendemos mais sobre o poder dela e de gerar mais reflexão, sabe? Mais concentração. Agora nós vamos pôr em prática, né, Lígia? É sim, vamos lá. Bianca, me conta um pouco da história da criação dessa mandala. Como que você fez, como foi que ela nasceu e qual o significado que ela tem. Isso é muito bonita. Essa mandala eu fiz para minha mãe. No meio da história assim, do lockdown, né, da quarentena, naquele momento bem tenso. E eu não moro com a minha mãe, mas naquele momento de quarentena a gente passou alguns meses juntas, né, para ser suporte uma para outra. Então rolou essa conexão, esse momento, né, de curar essa relação. Então eu fiz essa mandala para ela de presente. Bom, Bianca, o que é que a gente precisa para fazer esse protótipo de uma pequena mandala em casa? Então, o material é bem básico. Facinho de achar, né, que é um compasso, um lápis comum, régua e borracha e papel, né, é bem fácil de encontrar em loja de material escolar. Aqui é o compasso, certo? Ele tem uma ponta de metal e outra ponta de grafite. E aí a ponta de metal você vai firmar no centro do papel e o grafite você dança assim, ó, ao redor. Você vai aqui nesse pontinho do centro, você vai passar a régua e vai alinhar assim no ângulo reto, né, que é o de 90 graus. Vai passar a régua assim também, de modo que dividiu esse círculo em 4 fatias. E aí essa ponta de metal, você vai chegar aqui, ó, onde o círculo encontra a linha aqui na ponta, você vai fincar a ponta de metal e vai com a abertura do compasso fazer uma vírgulazinha bem aqui. E aí mantém a mesma abertura sem mudar a angulação, vem para o outro lado e faz da mesma forma. E aqui também. E aí mantendo a mesma angulação, vem para cá. E faz isso em todos os quadrantes. Os quadrantes são as fatias de pizza, né, como eu costumo chamar. Então, a gente está fazendo isso para encontrar esse xizinho no meio de cada quadrante. Esse xizinho, ele tem uma razão, né? Porque quando você vê esse ponto com esse ponto com esse ponto, eles estão alinhados e vira exatamente a divisão dos quadrantes. A divisão numa angulação perfeita. Então aqui por si só a gente já conseguiria fazer algumas coisas com a mandala. Você pode fazer exatamente o mesmo procedimento quantas vezes você quiser, sempre no círculo onde a linha encontra o círculo. Você vai podendo fazer essa busca, né, por essas angulações. Aí aqui eu vou apagar, porque já não preciso mais dessas marcações, para não ficar confuso. E aqui você já pode fazer camadas e camadas, quantas camadas você quiser, né? Pronto, isso aqui é o esqueleto da mandala. Em cima disso é que você vai criar um desenho, né? Bianca, e nessa parte aí é você soltar a sua imaginação, deixar o coração falar. Aqui é você simplesmente se permitir fluir, né? Por mais que possa vir um bloqueio criativo, ao passo que você vai se permitindo, os caminhos vão se abrindo. Então, é só simplesmente começar e deixar acontecer. E aí você vai brincando, coloca pétalas, você vai criando, coloca pontinhos, ó. Aqui é um preenchimento onde a criatividade vem expressar, né, o que está dentro. Aqui é mais ou menos um esboço, né, de uma mandala. E aí vocês depois podem colorir também com as cores que mais mexem com vocês, né? Eu colori?
Vamos experimentar, né? Aí você vai ficar com o microfone. Fala pra gente como é que você tá se sentindo colorindo. Eu tô me sentindo criança de novo, porque acho que tá com muitos e muitos anos. Olha, tô pintando até fora do desenho. E eu era craque nisso. Olha aqui. E Bianca, a questão assim das cores fica por conta da pessoa, né? Não precisa você tá copiando, de repente, uma mandala que você viu né? Eu acho muito massa a história da intuição, sabe? O que você sente é legítimo, né? Quando você está copiando, você está projetando sua visão para outra, né? Para fora. Você está olhando para fora para poder copiar. Eita, eu tô me empolgando aqui com os desenhos, com a pintura. Eu acho que eu vou pintar mais. Agora você vai ser a repórter. Mas é muito gostoso, a gente sente, né? Um relaxamento. Essa é a palavra, um relaxamento. A arte-terapia, ela se baseia bastante nisso, assim, né? Na desconstrução de quem a gente é através, né, da autopermissão de criar, né? Então, aqui o Bruno coloriu essa mandala, ficou muito especial, as cores ficaram muito harmônicas. Eu estou muito feliz com o resultado. O que é que tu sentiu, Bruno? Conta pra gente. De início, uma nostalgia, porque já fazia muito tempo que eu não pintava, né? Mas a gente se desestressa mesmo, dá uma relaxada, foi sensacional. Obrigada, muito grata pela oportunidade, muito grata, adorei essa tarde nesse parque maravilhoso, falando de arte. Maravilhoso. A gente aqui agradece, né? Tanta cor, tanta arte e tanta paz, né? Que isso trouxe. Obrigado. Obrigado. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no Instagram, @ImagineUtopia e me acompanha por lá. Beijos. Que delícia, né, Lígia? Colorir e jogar para fora toda a atenção nessas cores, nesses formatos, né? É, sim. É isso que a mandala causa. Bom, Lígia, o momento de descontração à parte, o contador Jequitam Machado tem um recado importante. Ele vai explicar o que acontece quando uma instituição inicia o processo de seu registro e sobre suas obrigatoriedades. Vamos assistir essa matéria. Uma ONG, ela é como se fosse uma empresa normal, uma empresa como outra qualquer. E no registro, a grande diferença é que uma empresa normal, o seu ato constitutivo é o contrato social. Já na ONG, o seu ato constitutivo é o estatuto, onde o contrato social de uma empresa normal ele é registrado na Junta Comercial do Estado e o estatuto ele é registrado no cartório. Após esse registro no seu devido órgão, ele é feito a entrada na Receita Federal, por meio do DBE, que é o Documento Básico de Entrada do CNPJ, que é a partir daí que vai ser liberado a sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Dentre esses pontos na abertura, no Estatuto tem algumas obrigatoriedades, assim também como na empresa normal, certo? O que é que tem que ser definido? É o nome da organização não governamental, sua razão social, não é isso? É o endereço onde vai ser exercida aquela atividade. O presidente, ele é temporário, ele é... Como é que vai funcionar essa eleição? O presidente ele vai assumir o cargo aqui durante 3 anos. Após esses 3 anos será realizada uma assembleia. Isso aí são detalhes que é exigido no estatuto, certo? Para que esse documento tenha validade jurídica. A questão também vai definir como é que funcionam os associados, certo? Geralmente as organizações não governamentais ela têm alguns associados, dependendo da atividade, certo? E também deve relatar lá como é que vai funcionar essa questão do tempo, se ela vai ser por tempo determinado, por tempo indeterminado. Os associados deverão contribuir com alguma cota, alguma mensalidade. Esses são os pré-requisitos para a abertura do estatuto.
Hoje nós temos as obrigações acessórias e as obrigações principais, onde as obrigações principais é o pagamento do tributo, certo? E as obrigações acessórias são as declarações mensais que vão comprovar como é que foi feita a apuração e como é que está sendo feito esse pagamento desses tributos. Mas a gente questiona, mas uma organização ela é isenta de tributos. Depende, né? Ela é isenta de tributos no âmbito de faturamento, ou seja, ela não vai pagar um tributo sobre o faturamento. Mas em relação à questão de encargos sociais, contratou um serviço de terceiro e tem retenção de algum tributo, aí ela passa a ser responsável tributária pelo aquele tributo e ela tem que efetuar o pagamento, certo? Mas mensalmente, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer a parte de fiscal, que é justamente essa questão de apuração de tributos, nesse âmbito que mais especificamente de tomar serviços de terceiros, certo? No que diz respeito à retenção. E as obrigações acessórias, que mesmo que não vier a ter nenhum serviço tomado, obrigatoriamente ela vai ter que enviar as declarações também para informar que naquele período não teve nenhum serviço tomado. Onde é que está o X da questão nas obrigações mensais de uma ONG? O que a gente pega mais aí é na parte contábil da empresa. O que é a parte contábil da empresa? É basicamente registro de entrada e saída, certo? Só que a ONG, muitas das vezes, ela recebe recursos públicos, né? Ou então até recursos de empresas privadas. Então, assim, esse recurso tem que ser prestado conta, tem que ser analisado e tem que ser contabilizado o que está sendo feito com esse recurso. Então, nessa parte contábil da ONG é que vai especificar: empresa privada X doou X reais para o funcionamento da instituição. Com esses X reais foi feito o pagamento de tantos funcionários em determinado mês. Do que sobrou, foi feito benfeitoria, foi adquirido materiais que venham a contribuir na atividade da ONG. Então, assim, o detalhe maior que a gente tem que se atentar para isso são os registros contábeis, né? A gente também tem as declarações mensais, certo? Que no caso teria a ECD, que é a escrituração contábil digital, e a ECF, que é a escrituração fiscal digital, certo? Que ela também vai detalhar toda a movimentação do ano daquela determinada instituição, para que no ano subsequente, ao fazer o encerramento do ano anterior, seja apresentado os demonstrativos contábeis, onde vai apresentar o que de fato ocorreu naquela empresa. A gente já falado anteriormente, mas as obrigações acessórias do fiscal tem a questão da DCTF, né, que é uma declaração de débitos e créditos tributários federais. Essa aí é uma declaração básica, certo? E dependendo da atividade, a gente vai ter outras declarações que há obrigatoriedade dependendo do que seja exercido naquela instituição. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu possa ter compartilhado um pouco de conhecimento e qualquer dúvida pode contar com a gente. Obrigado, Jequitan. E agora, Lígia, o que temos? Falando em coisas boas, tem um quadro aqui no programa que se chama Apadrim Você Também. Toda semana a gente vai apresentar e trazer também organizações que precisam do apoio de vocês para continuar desenvolvendo os seus trabalhos. Hoje a gente apresenta a vocês o Instituto IP. Conheçam. Sabemos que as florestas têm um papel importantíssimo e vital para a espécie humana no planeta, assim como na fertilidade do solo e no controle de espécies. É por isso a necessidade da colaboração de todos. Então, se você deseja colaborar para que mais e mais projetos de sustentabilidade e conservação da biodiversidade possam existir e fazer a diferença no mundo, é muito simples. Basta acessar o site do Instituto de Pesquisas Ecológicas no www.ip.org.br. Apadrim, você também. Que projeto incrível, Lígia. Mas deixa eu te falar. Aqui mesmo na cidade de Fortaleza tem um projeto de sustentabilidade chamado Raízes do Nortão. Você conhece? Conheço sim. Não é aquele projeto que recentemente eles entregaram uma pequena horta totalmente orgânica para o Instituto dos Cegos? Esse mesmo, Lígia. E tem mais uma questão interessante e esse recado vai para você de casa.
Para você se tornar um colaborador, só é possível por meio do programa Cartão Fidelidade. Explica aí, Lígia, um pouco. Pronto, ele funciona assim. É muito simples. A pessoa leva o material reciclado, ele troca por selos. A cada 5 selos, a pessoa ganha um kit de hortaliças ou então uma bolsa feita de lona reciclável. É uma iniciativa bem interessante porque, embora seja um projeto que inicialmente esteja presente pelas redondezas ali da Avenida Bezerra de Menezes, aos poucos ele está se expandindo a outros bairros, né? E aí também o que não impede que outros projetos tomem isso como exemplo e compartilhem a ideia. O Norte Shopping Fortaleza tem como um de seus principais pilares a sustentabilidade. O programa auxilia na manutenção do meio ambiente e seus recursos naturais e a melhora da qualidade de vida de todos. A gestão dos resíduos sólidos vai muito além da simples separação e destinação correta. Envolve um trabalho de conscientização e educação entre lojistas, colaboradores e clientes. Ultrapassamos os muros com o projeto Raízes do Nortão. Levamos horta para condomínios, associações e abrigos no entorno. Reforçamos nosso compromisso com a comunidade que estamos inseridos. Apadrinhamos também uma rede de empreendedoras, fazendo a doação de óleo para a fabricação de velas e sabão, gerando renda e inclusão para mais de 400 famílias. Essas iniciativas mostram o quanto acreditamos que juntos podemos ser agentes de mudança positiva para todos. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais. Quero aqui externar a alegria de ter vocês conosco. Acessem nossas redes sociais e confere tudo que está rolando lá na Casa de Vovó Dedé. E também no nosso canal. Agradeço também a Barbearia Blessed, Jarderson Santos, um dos nossos parceiros. E eu espero vocês até o próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês e não esqueçam do nosso compromisso, viu? Participe sempre sugerindo pautas que transformam, porque o bem que se faz bem. Agradeço também a Neide Costa, Moda Feminina, que é uma das nossas parceiras. Hoje a gente termina o programa com a música de Marisa Monte, Gentileza. Até a próxima, se Deus quiser.